Uma pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era um youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não, eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1.000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Ah, Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias, eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos
impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Romanos, no capítulo de número 8, versículo 28, a palavra do Senhor nos fala assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Quero deixar uma palavra com você acerca desse tema. Estaríamos ministrando hoje na igreja e infelizmente não foi possível, mas eu gostaria de refletir com os irmãos acerca deste tema tão importante. Estamos agora no início do ano de 2026 e acredito que o início de ano é uma data importante para falarmos sobre esse assunto. E a pergunta que não quer calar: qual é o seu chamado? Existe um ditado popular que diz que os 2 dias mais importantes de todo ser humano é o dia que ele nasce e o dia em que ele descobre o porquê. O dia que ele nasce é uma dádiva de Deus, a dádiva da vida, a oportunidade de vivermos uma história neste mundo. Mas descobrir o porquê Deus nos permitiu nascer é uma outra dádiva e é algo que precisa ser ou ficar bem claro na vida de todo ser humano. Porque todos nós somos chamados para um propósito. E existem 2 palavras importantes: a palavra chamado e a palavra propósito. De início eu quero dizer que o propósito tem a ver com aquela ideia central e que é permanente na vida de uma pessoa. Tudo que você faz, tudo que você fala, os seus propósitos, os seus objetivos, os seus recursos, tudo gira em torno daquela ideia. Nós chamamos isso de ICP, Ideia Central Permanente. O nosso propósito tem a ver com essa ideia que faz parte de quem você é, que de alguma forma essa ideia está associada a tudo aquilo que é importante para você e tudo aquilo que você prioriza durante a sua vida. Já o chamado é aquele momento em que Deus nos chama para começar a concretizar, para começar a construir na sua vida de forma prática este propósito, né? Essa ICP. O chamado, nós entendemos que ele pode ser temporário. O propósito, ele é algo permanente. Toda a história da sua vida vai estar girando em torno do propósito. Agora, o chamado pode ser permanente, pode ser ciclos que no decorrer da sua vida você estará exercendo. Só que o chamado sempre vai estar ligado ao seu propósito, ao meu propósito. Uma coisa, por exemplo, tem pessoas que cantam, que pregam, que são pastores, mas não fazem isso às vezes na mesma hora, no mesmo tempo, na mesma época de sua vida. Mas tanto cantar, pregar ou pastorear estão dentro do seu propósito. Teve uma época em que o pastor Jefferson, ele era cantor, ele cantava e ele ensaiava, fez dupla com o pai, com os irmãos,
com tios e cantava. E nesta época de cantar, o meu propósito estava sendo executado, de anunciar o evangelho, pregar as boas novas da salvação, mas naquele momento Deus havia me chamado para cantar. Teve uma outra época, um outro ciclo da minha vida, em que o Senhor nos usou como tocador, como músico. E nessa época eu estava cumprindo o meu propósito, mas sendo chamado a ensinar outras pessoas a tocar seus primeiros instrumentos, fazer seus primeiros acordes, e com isso tive algumas bandas, ensinei muitas pessoas para louvar ao Senhor através de instrumentos como violão, bateria, guitarra, contrabaixo, e até me arrisquei uma vez a ensinar um jovem a tocar teclado apenas usando a teoria musical. Mas esse ciclo se fechou. Teve uma outra época que Deus nos chama para fazer uma obra com o Ministério de Jovens, e foi algo que marcou a minha vida. Fiquei aí 10, 12 anos trabalhando com jovens, mas eu percebi que também era só uma chamada para cumprir o propósito, mas que aquele ciclo se fechou e Deus tem me chamado para fazer hoje a parte pastoral. Isso acontece com você, comigo, com todos nós que temos um propósito. O chamado, ele pode ser por um tempo, por uma época, por um ciclo no qual Deus quer te usar. Mas, de repente, esse chamado ele pode chegar ao fim, porém, o propósito pelo qual Deus te escolheu, Deus te levantou, ele vai permanecer em todos os dias da sua vida. Por isso, quero falar algumas características acerca do propósito. A primeira coisa, o nosso propósito, ele vai preencher pelo menos 3 áreas muito importantes na nossa vida. A primeira, vai preencher a nossa realização pessoal. Ou seja, você vai chegar em um determinado momento do seu propósito em que você vai estar dentro dele, executando o seu propósito conforme Deus te levantou, e você vai estar se sentindo bem. Você vai estar se sentindo realizado. E isso não tem a ver, como o mundo quer passar, de estar bem financeiramente. O mundo às vezes quer colocar que para você estar realizado pessoalmente, como pessoa, você precisa também estar esbanjando uma vida financeira estável. E nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes vamos estar executando o nosso propósito, entendendo que já estamos vivenciando ele, com o nosso coração em paz, mas às vezes a nossa vida financeira não está da forma como gostaríamos. E Isaías vai dizer, no capítulo 26, versículo 3, que Deus conservará em perfeita paz aqueles cujo propósito são firmes, porque eles confiam em ti. Então, uma coisa é você de fato conquistar uma estabilidade financeira, você está tranquilo nesta área, mas outra coisa diferente é você estar cumprindo, vivendo e exercendo o propósito para o qual Deus lhe chamou. Quando isso acontecer, a primeira coisa que você vai ter certeza na sua vida é que o seu coração vai estar em paz. Tem pessoas que Deus tem um propósito de ser pastores, e isso não significa que Deus tem ali uma igreja de 1.000 membros, de 10.000 membros, de uma quantidade assustadora de pessoas para ele cuidar. Muitas vezes, o propósito dele de pastorear vai estar associado a apenas 50, 100 pessoas, e ele vai ter esse número de pessoas pelo resto da sua vida. Porém, se você vive o seu propósito, independente da quantidade de membros, independente das condições financeiras da sua igreja, você vai ter o coração em paz, sabendo que você está cumprindo o seu chamado e o propósito para o qual Deus levantou você. Amém? Segundo ponto, quando falamos de propósito, além da nossa realização pessoal, o propósito também vai abranger a segunda parte, que é, de alguma forma,
Você vai ajudar pessoas. Isso tem a ver com as obras, com aquilo que você faz, com o resultado do propósito para o qual o Senhor te levantou. Quem vai descrever muito bem isso é Tiago, no capítulo de número 2, do 14 ao 17, quando ele vai falar sobre a fé e as obras. E o foco de Tiago aqui é falar sobre as obras. E ele fala que não adianta a gente falar que tem fé, que somos salvos em Cristo Jesus, mas se as obras que realizamos não condiz com aquilo. E aí ele cita um exemplo do que adianta alguém chegar em você, dizer que está precisando de comida, de vestimenta e de bebida, e você simplesmente lançar uma palavra motivacional, uma palavra profética, dizendo: vai lá, coma, se vista e beba, mas que você mesmo não providenciou, não ajudou de alguma forma para que esta pessoa pudesse se vestir, comer e beber. Ou seja, é uma fé sem obras. E uma fé sem obras, ela é morta. Então Deus vai te dar um propósito de vida, Deus vai te usar em uma determinada área para trazer alegria no seu coração, paz na sua vida, sim, mas também esta paz, essa alegria, esse propósito vai servir para fazer sombra para outras pessoas que igualmente serão abençoados por você. Então, além da realização pessoal, o propósito engloba o próximo. Se o próximo não está sendo beneficiado por aquilo que Deus tem feito na sua vida, talvez esse ainda não seja o propósito para o qual Deus levantou você. E terceiro, que é o mais óbvio, que não tem a ver apenas com a minha realização ou a realização do meu próximo. O propósito sempre vai agradar a Deus. O propósito vai agradar a Deus, porque quando você está no propósito que Deus te chamou, obedecendo a sua palavra, ouvindo a sua voz, você estará agradando a Deus. Por quê? Porque Ele te chamou, você ouviu o chamado, obedeceu e agora você está no centro da vontade de Deus. Então, primeira coisa aqui, propósito. Ele vai te dar realização pessoal, abençoar outras pessoas e agradar a Deus. Segundo, talvez seja a parte mais importante quando falamos de propósito. Muitos não sabem ainda qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, o que Deus lhe chamou ou Deus quer que você faça para o reino de Deus, que vai envolver toda a sua vida. E aqui está, como descobrir o seu propósito. Primeira coisa é você descobrir o que nós falamos no início, a sua ICP, a sua ideia central permanente. É aquela ideia, é aquele algo que você tem dentro de você, que você acredita que pode mudar o mundo, que pode fazer a diferença, que pode ser algo relevante, é algo que está sempre na sua vida, que todo o seu recurso você junta, você economiza, você prioriza o seu tempo, os seus estudos, a sua vida, as suas metas, tudo para que fazer com que aquela ideia que queima dentro de você possa fazer a diferença. Isso é ICP, Ideia Central Permanente. Por isso, primeira coisa, primeiro passo para você descobrir qual o seu propósito é, o que queima no seu coração, o que você mais gosta de fazer, o que você tem dentro de você que acha que poderia melhorar o mundo que você vive, é a primeira coisa. Segundo, para identificar o seu propósito, identifique as suas habilidades. No que você é bom? Qual é a parte de você? Qual é o seu talento? O que você sabe fazer? Qual é a parte que você sabe fazer, que talvez preencha todas essas características que eu falei, que te dá alegria, te dá realização pessoal, que quando você faz, ajuda pessoas e com certeza agrada a Deus. Identifique as suas habilidades, os seus talentos, aquilo que você sabe fazer com excelência. Isso com certeza está associado com o seu propósito. Terceiro,
Qual legado você quer deixar? Quando você partir, quando você não estiver mais nesse mundo, de que forma você quer ser lembrado? Qual é o legado que você quer deixar para a sua geração, para a geração dos seus filhos, para os seus próprios filhos, para as pessoas quando lembrarem de você daqui 100 anos, o que elas vão falar acerca de você? Tudo isso está associado a quem você é e ao que Deus tem chamado você para fazer. Então, descobrir o propósito tem a ver com identificar suas habilidades, descobrir sua ICP e qual legado você quer deixar. Amém? Até aqui tá tudo bem? Então, eu quero deixar agora a primeira coisa quando vamos falar sobre chamado. Além de como descobrir, como nós já falamos, o chamado é, em primeiro lugar, uma convocação divina. O chamado é uma convocação, é um convite, é Deus começando a trazer você para dentro do propósito que Ele já preparou para você e para mim antes mesmo de você nascer. Então entenda, não é algo aleatório, não é algo da natureza, é algo de Deus. O chamado está associado a o que Deus quer fazer através da sua vida. Segundo, qual o papel do pastor ou do seu líder no seu chamado? E aqui que está um ponto importante, irmãos. Porque o pastor é aquela pessoa que vai estar do seu lado, acompanhando o seu desenvolvimento desde o primeiro dia que você aceitou a Cristo, que você começou a dar seus primeiros passos na fé. E às vezes o pastor, ele vai identificar em você algo que nem você mesmo ainda percebeu. Por isso que, por vezes, geralmente no início do ano ou no final dos anos, os pastores chegam em determinados membros na igreja e oferecem-lhes cargos e oferece uma atividade para que você possa desempenhar. E muitas vezes você pensa, mas eu nunca pensei em trabalhar nessa área, eu acho que eu não tenho dom para isso, eu acho que não tá muito por aí. Mas às vezes, quando nós aceitamos o convite do pastor, nós acabamos que descobrimos o propósito que nós talvez nunca descobriríamos se nós estivéssemos parados dentro da igreja e apenas rejeitando os convites. E às vezes você aceita o convite e Deus começa a te usar poderosamente em uma área que você nunca imaginou. Então o pastor, geralmente, ele viu em você algo que nem você viu. E uma coisa que eu acho interessante de falar sobre isso, geralmente nós pastores, nós gostamos de analisar os nossos membros, os nossos companheiros de ministério e de igreja, porque cada pessoa tem uma habilidade. E o correto, o mais ideal e o aconselhável é que de fato se levante obreiros dentro da igreja ou fora dela, para trabalhar em áreas que ela já desempenha na sua vida cotidiana. Por exemplo, se você lá fora é um gerente, é um administrador, é um gestor de empresas, você pode usar esta habilidade para gerenciar algum departamento dentro da igreja. E às vezes você nunca pensou que isso que você faz lá fora poderia ser útil dentro da igreja. E aí que entra o papel do pastor. E aí que entra o papel do líder de identificar em você e fazer-lhe o convite para que você possa usar aquilo que você já faz, que você já tem habilidades, que você escolheu para ser o seu meio de vida, mas usar isso para o reino de Deus como forma de proclamar as verdades do Senhor. Amém? E uma vez que o pastor identifica, que o líder do departamento identifica uma habilidade em um irmão, em uma pessoa, cabe também ao pastor ou ao líder preparar essa pessoa,
dá todas as ferramentas e as condições necessárias para que esta pessoa venha se qualificar, que essa pessoa venha aperfeiçoar os seus talentos para, depois de passar por esse período de testes e provas, ele possa ser um obreiro aprovado e ser enviado pelo pastor ou pelo líder para começar a exercer obras relevantes e significativas para o reino de Deus. Então o pastor ele vai identificar, preparar e, por último, enviar essa pessoa para o campo missionário. Da mesma forma que Jesus fez. Primeiro, Jesus identificou os seus apóstolos. Cada um tinha a sua vida, a sua profissão, as suas particularidades. Jesus chama. Depois, Jesus prepara. Depois de 3 anos e meio, Jesus vai preparando eles, enviando de 2 a 2, depois vai enviando para os campos, para depois Jesus se ausentar e enviá-los para o campo missionário e pregar o Evangelho de Cristo. Amém? E uma das características que os apóstolos identificaram, colocaram como necessário lá em Atos capítulo 6, quando eles vão escolher os primeiros auxiliares diáconos na casa do Senhor, é que sejam pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que tenham bom testemunho e pessoas que tenham sabedoria, porque você vai tratar com pessoas, são pessoas pastoreando, liderando, falando e relacionando-se com outras pessoas. É necessário que o Espírito Santo seja o seu guia, seja aquele que te direciona, seja aquele que te usa. É necessário que as pessoas vejam em você uma pessoa com a conduta e uma índole moral perfeita, e é necessário que você tenha sabedoria para poder lidar com diferentes tipos de pessoas. Isso, o pastor identificando, ele precisa também ver que as pessoas que ele identificou tenham que ter essas características. Amém? Terceiro ponto, vivendo o propósito. E essa parte aqui é muito interessante sobre o propósito. A primeira coisa que eu quero falar sobre essa vivência, quando você já está no propósito, quando você já entendeu para que Deus te chamou. E segundo o vídeo que a gente assistiu no início, o importante, irmãos, não é achar que eu tenho que desempenhar algum tipo de função dentro da igreja, ou cantar, ou pregar, ou ser um auxiliar, um diácono, um tesoureiro. Às vezes o nosso propósito não está ligado diretamente com a igreja. Às vezes Deus te chamou para ser um médico que vai abençoar pessoas, a ser um contador que vai abençoar igrejas, a ser um advogado que vai ajudar as causas da igreja e de membros da igreja. Que às vezes você vai ser um engenheiro, um arquiteto que vai promover essa bênção de trazer ali uma estrutura, um desenho diferente para a sua congregação. E tudo isso vai culminar em evangelizar o reino de Deus. Então você pode pegar todas as habilidades que você tem para usar para o reino de Deus. E como nós vimos no vídeo, às vezes Deus chamou a pessoa para ser apenas uma mãe que vai ensinar, educar, preparar e direcionar os filhos na presença do Senhor, e esses filhos serão como flechas nas mãos de um arqueiro que serão lançadas para as nações para levar o nome do Senhor. Então isso é importante a gente frisar, que viver o propósito não está associado sempre a fazer alguma atividade dentro da igreja. Às vezes, você vai estar trabalhando nos bastidores, onde você não tem holofotes, onde você não tem cargos, onde você não tem credenciais, mas que a sua obra faz toda a diferença no reino de Deus. Então, vivenciando o propósito. A primeira coisa que eu quero destacar sobre vivenciar o propósito é que o propósito, ele nos dá foco. No livro de Neemias, você vai perceber que quando Neemias ele começa a reconstruir as muralhas de Jerusalém que estavam destruídas, ele começa a sua obra, ele começa a recrutar pessoas para ajudar, e quando a obra já está adiantada e ele está em cima do muro fazendo a sua obra, Satanás manda 2 pessoas, para tentar tirar ele do foco. Manda Sambalate e Tobias para tentar tirá-lo da obra que ele estava fazendo
e começa a questionar. Os dois chegam até Neemias, enquanto Neemias está trabalhando, e começam a perguntar com que autoridade Neemias estava fazendo aquela obra. E a questão deles era pedir para que Neemias descesse embaixo para que ele pudesse dar explicações sobre esse propósito. Como Neemias não quis se rebaixar. A primeira coisa que Neemias falou para eles, estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Então eu não vou descer para ficar discutindo, perdendo tempo com vocês, enquanto tem uma obra para fazer. Ele continuou fazendo. E por ele ter ignorado aqueles dois homens, eles começaram a caçoar de Neemias, dizendo: esse muro não tem sustentação, esse muro não é forte o suficiente. Se uma raposa encostar nesse muro vai cair. Uma raposa, todo mundo sabe que tem mais pelo do que carne, ou seja, é muito leve. Impossível uma raposa derrubar um muro. Porém, eles usam essa artimanha para tentar desanimar. Mas quando se tem propósito, você tem foco. Você não vai abandonar, perder o foco, o objetivo, a sua meta por causa de perseguições, críticas e palavras contrárias de pessoas que não estão produzindo e se incomodam em ver você produzindo. A palavra de Deus para você, em primeiro lugar, quando você está vivendo o seu propósito tenha foco. Que a sua visão, que o seu foco, que o seu objetivo esteja no propósito. Porque se você está no propósito, nada vai tirar a sua atenção. Nada vai te tirar deste foco de fazer, de cumprir, de seguir avante naquilo que Deus chamou você para fazer. Não importa as críticas, não importa as palavras contrárias, não importa nem as pedradas que possamos levar. Siga em frente olhando para o propósito. Tenha foco. Segundo, quando você está vivendo o propósito te dá direção. Filipenses 3, 13 e 14, nós falamos muito no projeto de vida sobre isso, quando Paulo diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, quem tem propósito, além de ter foco, ele tem direção, ou seja, ele sabe aonde quer chegar, ele sabe para onde está caminhando, ele sabe por onde pisa, ele sabe o caminho que ele precisa percorrer. Quem tem propósito não fica perdido de um lado para o outro. Ele caminha certeiro na mesma direção, sabendo que quando terminar toda essa trajetória, receberá das mãos do Senhor Jesus o seu prêmio, o seu galardão, a sua recompensa, a sua vitória. Amém? Quem tem propósito tem direção. Terceiro, quem tem propósito, ele é resiliente. Lembra de Sansão em Juízes, capítulo de número 16, versículo 28? Deus deu a força para Sansão. E a força para Sansão era para vencer os inimigos de Jerusalém, de Israel, e com isso glorificar o nome do Senhor. Em um determinado momento da história de Sansão, ele perde o foco, usa a sua força, a sua habilidade, o seu propósito para fazer coisas contrárias à vontade de Deus, e com isso ele é castigado, os filisteus o prendem, arrancam os seus olhos, ele perde a sua força, e de repente ele se vê como um palhaço diante dos seus inimigos, humilhado, abandonado e pagando o preço da desobediência. Por quê? Porque em um determinado momento ele saiu do propósito, ele saiu do foco, ele perdeu a direção, mas de repente, quando ele vê a situação em que ele se encontra por ter saído do propósito, por ter por um instante perdido o foco, ele retoma a sua consciência, faz uma oração ao Senhor, pedindo que o Senhor lhe fortalecesse mais uma vez para que pudesse voltar para o propósito. E o que acontece? Deus ouve a sua oração, fortalece ele, voltando para o propósito, ele resiliente. O que é resiliente? São pessoas que têm a capacidade de se reerguer mesmo depois de ter sofrido grandes
perdas. Isso é ser resiliente. Então Sansão foi resiliente por quê? Porque ele voltou para o propósito. Então quer dizer que quando você tem propósito, não significa que em algum momento você possa sofrer, que você não possa cair, que você não possa até perder um pouco o foco e a direção. Mas quando você olha para o propósito, porque você tem propósito, você sabe para o que Deus te chamou, você se torna um resiliente. Deus te levanta da cinza, Deus te levanta daquele monturo e volta a te agraciar com a graça, com o poder, com a paz, porque quem tem propósito também é resiliente. Quarto, quem tem propósito? Ele tem identidade e amadurecimento. O propósito te faz saber quem você é em Deus. Quando você tem propósito, você sabe quem é você. Você sabe quem é o seu Deus. Você sabe por que Deus te chamou. E não vai ser as circunstâncias da vida que vai tirar você daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, porque você está maduro, você está firme, você está forte, você sabe quem é você em Cristo Jesus. Quarto ponto, quando você está fora do propósito. Primeira coisa, irmãos, Deus não exige de nós perfeição, mas Ele exige de nós que façamos o melhor. Quando se está fora do propósito, parece que as coisas nada mais dá certo. Você não tem mais paz, você não tem mais alegria, você não tem mais resultados significativos, você já não tem mais aquela vida de alegria e de vitória, porque você fora do propósito, você não consegue mais dar o melhor que Deus exige de você. Então não é que Deus quer que você seja nota 10. Não, talvez Deus chamou você para ser 5, mas Ele quer que você dê sempre os 5 que Ele exige de você. Dê sempre o seu melhor. Como nós vimos no vídeo, nós não seremos cobrados por aquilo que fazemos, mas por aquilo que fomos chamados para fazer. Então não adianta, às vezes, nós sermos muito ativistas na obra do Senhor, fazendo e acontecendo, e suando a camisa, e correndo de um lado para o outro, e sendo uma igreja, tipo a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo de número 2, uma igreja que trabalhava duro, arduamente, era uma igreja que fazia mesmo, mas que já não era mais com a motivação correta, estava fora do propósito. O que fazia com que aquela igreja trabalhasse para Deus já não era mais o propósito, já não era mais o primeiro amor, já não era mais aquela dedicação na obra, eram outras motivações. E por isso, Deus escreve carta para o anjo daquela igreja dizendo que ele precisa voltar, se arrepender, lembrar de onde caiu e voltar a praticar as primeiras obras. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que seremos cobrados pelo que Deus nos chamou para fazer e não só por estarmos fazendo alguma coisa. Amém? E isso nós vemos também isso lá no livro de Mateus, né? Capítulo de número 25, versículo 14 a seguir, na parábola dos talentos. Então nós seremos cobrados por aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aquele que recebeu um talento, ele pegou o talento, escondeu e não fez. Os outros que fizeram receberam seus galardões, as suas recompensas, mas o que não fez, ele simplesmente foi lançado nas trevas. 5 e último ponto, quando falamos de propósito. Quando negligenciamos o chamado. Quando você negligencia o seu chamado e o seu propósito, você tem que entender que propósito e chamado são obras que nós temos que fazer para o Senhor. Está associado à obra da salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 10, diz que nós fomos criados, fomos salvos pelo Senhor para andarmos em boas obras que Ele
já preparou de antemão para que andássemos nela. As obras vão identificar a salvação que existe dentro de você. Crente que não faz a obra, crente que rejeita chamado, crente que diz que prefere ficar no banco porque só a salvação já é suficiente. Lá no livro de 1 Coríntios, vai ter um acerto de contas sobre as obras que nós fizemos por meio do corpo. E muitos vão apresentar obras sobre o fundamento que é Cristo, obras que serão testadas pelo fogo, que é o próprio Deus, obras que são obras de ouro, obras de pedras preciosas, obras de prata, que ao ser examinadas pelo fogo, elas vão permanecer. Porque nós sabemos que ouro, prata, pedras preciosas não se consomem no fogo, mas elas se purificam nele. Então serão testadas todas as obras que fazemos, se cantamos, se ajudamos, se damos esmolas, se ofertamos, se evangelizamos, se fazemos o bem. Estas obras serão apresentadas diante de Deus, que as testará por meio do fogo. E se elas permanecer, seremos galardoados e recompensados pelo Senhor. Mas aqueles que fazem a obra de qualquer jeito, que por qualquer coisa deixam de cumprir o seu chamado, que por qualquer discussão, por qualquer coisa que eles não gostam, eles simplesmente largam aquilo que for para qual foram chamados para fazer. Quando chegar no dia, nesse grande dia, no dia do Senhor, em que você for apresentar as suas obras, elas também serão passadas pelo fogo. Só que talvez as suas obras serão como palha, como moinho, como feno, que ao ter contato com fogo serão queimadas e desaparecerão. E a palavra do Senhor fala que essas pessoas serão salvas como pelo fogo, mas não terão obras, não terão galardão, não terão espaços de grandes honras, porque as suas obras foram feitas com tristeza, com má vontade, às vezes por obrigação, às vezes fazendo porque tinha que fazer. Faziam porque o pastor colocou para liderar algum departamento, mas ele mesmo não queria fazer. E Jeremias 48:10 diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Portanto, para terminarmos aqui, eu quero dizer algo para você. Aquilo que o Senhor colocou a mão para você fazer, colocou nas suas mãos, colocou você, levantou você, faça com excelência, dê o seu melhor, fique firme, fique constante. Coríntios vai dizer que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, irmão, dê o seu melhor. Não coloque desculpas para estar cultuando ao Senhor na igreja. Não coloque desculpas para não estar servindo ao Senhor em algum departamento. Não coloque desculpas para você não exercer aquilo que Deus já falou com você, aquilo que Deus já aqueceu o seu coração para fazer. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia em que vamos prestar conta de todas as obras. O pastor, os obreiros, os pregadores vão ter que dar conta de todos os sermões, de todas as pregações, de todos os estudos, de tudo aquilo que eles falaram em cima do altar, diante do Senhor. Não importa se ele era um bom pregador, não importa se ele era um grande conhecedor, um grande exegeta, um grande teólogo, se aquilo que ele falava em cima do púlpito não estava sendo dito com a motivação correta, para Deus será como palha, como papel, como feno. Ao passar pela inspeção do fogo consumidor de Deus, essas pregações vão se dissipar e desaparecer. Sabe por quê? O que Deus espera é que cumpramos na sua obra aquilo que Ele mesmo nos inspirou e nos chamou para fazer. Quero te fazer essa pergunta para encerrarmos. Qual é o seu chamado?